e nada poderá parar, pois em ti nós somos um, tua cruz vamos levar por onde for, Cristo Rei. Aleluia. Gostaria que você abrisse a tua palavra comigo no livro de Romanos 12, versículo 2, de início. Romanos 12, versículo de número 2. Amém? Quem encontrou? Eu tenho aqui duas versões. Eu não sei se a sua versão é linguagem de hoje, mas eu tenho aqui duas versões e eu queria ler com vocês a versão da linguagem de hoje, que está aqui no meu tablet. Preste bastante atenção no que a palavra do Senhor diz. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de... Fala comigo, mudança de mente. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Aquilo que é bom, perfeito e agradável. Quantos estavam aqui no ano passado, lá em Rio Quente? Levanta a mão para mim. Lá em Caldas Novas, desculpa. Ô, glória. Você que estava lá, levanta a mão assim para me ver. Quem está aqui pela primeira vez? Vocês estão aqui pela primeira vez? Aqui, nós somos um. É a primeira vez? De Caldas? Vocês são de Caldas? Quem trouxeram vocês aqui? Hã? Não, quem convidou vocês para o evento? Hã? Quem foi os irmãos que falaram para vocês? Vamos lá. Cadê eles aqui? Tá aqui não? Hã? A Carol, a Carol que foi a culpada? Então vocês estão aqui porque a Carol fez o convite. E vocês estão aqui hoje. Mas sabe que eu tenho algo para falar para vocês aqui nessa manhã. Que sabia que Deus já sabia que vocês vinham aqui hoje? Porque a palavra dele nos diz que antes de sermos gerados do ventre da nossa mãe, Ele já tinha escrito todos os dias das nossas vidas. Você poderia estar em qualquer outro lugar, você não está aqui porque você não tem opção, não. É porque você escolheu estar. E eu falo algo para vocês aqui nessa manhã. Que essa escolha que vocês fizeram vai mudar muita coisa dentro de vocês. E vai gerar vida. E não morte. Porque a Bíblia nos ensina que Ele colocará na nossa frente 2 caminhos. Porque existe algo que Deus nos deu, que foi livre-arbítrio. E isso causou maior confusão lá no Jardim do Éden, que todo mundo sabe. Hoje as mulheres sentem dor de parto, muitas querem ter uma conversa com a Eva depois. Falar, eu vou conversar com ela. Porque o trem complicou.
Os homens não precisavam trabalhar, agora tem que trabalhar, né? Mas esse livre-arbítrio que Deus deu para mim e para você, Ele dizia algo importante. Coloco diante de vocês 2 caminhos. Mas porém eu digo a vocês, escolha o meu caminho. Porque se vocês escolherem o meu caminho, vocês vão ter vida. E vida em abundância. Se você for percorrer pela palavra de Deus, você vai ver vários jovens que fizeram a diferença. Hoje, se eu fosse dar um tema à minha palavra, eu daria a seguinte frase: fazendo a diferença nos dias de hoje. Você pode escolher quem você quer ser. Deus dá livre-arbítrio para você. Ou você pode ser igual a todo mundo, ou você pode escolher viver o plano que Deus tem para você. E a Bíblia me fala que o plano que Deus tem para mim é melhor e maior do que eu poderia imaginar. Quando eu tinha 16 anos, Deus apresentou Jesus através de uma vida, uma pessoa, como a irmã ali fez o convite para mim. E eu aceitei esse convite. Deus estava colocando diante de mim 2 caminhos. E quando eu escolhi o caminho dele, muita coisa dentro de mim mudou. Eu sei, você jovem, que você tem muita dúvida dentro de você. Que você tem confronto. Você acha que eu não sei? Você acha que eu não sei que dentro de você aí briga 2 leões todos os dias? Você acha que eu não sei? Que dentro de você aí briga 2 leões todos os dias. Mas o leão que você mais alimentar, esse é o que vai ser vencedor. Esse que vai vencer. A palavra de Deus nos ensina que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra vinda da boca de Deus. Esses 2 leões que existem dentro de você, o que você mais alimentar, esse sim vai ganhar. O que vai definir a tua história, o teu caminho, não é o simples fato de você estar aqui. Isso é só o começo. Você está aqui não define nada, isso é só o começo. Porque eu acredito, eu costumo falar que nós não precisamos, nós não temos que estar numa igreja, é a igreja que tem que estar dentro de nós. Porque se a igreja estiver dentro de você, aonde você for, você vai ser igreja. Aonde você for, você vai fazer a diferença. Porque você é a igreja. Porque às vezes nós temos o consentimento que as atitudes nossas têm que ser diferentes só quando nós colocamos o pé aqui. Aqui é a igreja. Aqui é a igreja. No sentido, né? E eu acho que eu tenho que ser diferente só quando eu pisar nessa igreja. Não. Eu sou igreja e aonde eu pisar tem que ser diferente. As coisas têm que mudar. Existem pessoas na Bíblia que, se você for ler, que fizeram história, que mudaram toda uma situação. Nós vemos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, fazendo história ali na Babilônia. Jovens que fizeram história. Nós conhecemos através da Bíblia um jovem que fez história, que estava presente no sermão que Jesus estava dando, e ali aquele menino alimentou toda uma multidão, porque ele tinha 5 pães e 2 peixinhos ali. E ele fez história. Quem já ouviu falar dessa história? Ele fez história. José, o menino com 17 anos, que Deus deu sonhos para ele, ele fez história. Mas eu queria te falar algo nesta manhã. O tempo deles passaram. Já era, já foi. Agora, sois vós, eu e você, que Deus quer usar para fazer a diferença. Para fazer a diferença. Para fazer a diferença. A expansão do reino, isso vai acontecer sim, a partir do momento que não estivermos mais dentro de uma igreja, mas a igreja estiver dentro de nós.
Vamos lá. Porque eu tô... Cadê meu relógio aqui? Ah, desculpa. Olha o tamanho do relógio. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, em Isaías 43:10. Se você não quiser abrir, não precisa abrir. Mas diz assim: vós sois minhas testemunhas, para que saibais, creais e entendais. Algo importante aqui. Para que saibais. Quando você vem para a igreja, você vem apenas sabendo algo que te falaram. É o caso de vocês, meninos. Mas depois a palavra de Deus diz, você que estava aqui o ano passado, você vai entender isso. Mas a Bíblia diz assim, que com o passar do tempo, existe um tempo que você só sabe. Mas vai chegar um tempo que você vai crer. Mas vai chegar um tempo que você vai entender. E conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em Coríntios fala que nem olhos viram e nem ouvidos ouvirem, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o... Eu falo algo para vocês, irmãos. Eu aprendo na vida de José algo muito importante. E eu quero ver José dessa geração. Porque José, quem conhece a história de José, eu sei que você conhece, mas eu queria tentar algo que talvez você nunca observou. E agora eu vou te falar agora. Que o Espírito Santo me revelou. Que a mãe de José, ela era estéril. Ela não poderia ter filhos. Ela não poderia ter filho, ela não poderia gerar. Naquela época, a mulher não tinha escolha. A mulher nascia para casar e para ter filho. Sim ou não? A mulher, o valor dela estava em cuidar do seu lar, da sua casa. Ela tinha que casar e ter filho. Então ela crescia falando, desde cedo. A mãe dela dizia, você vai casar com um homem bom. E você vai ter muitos filhos. Elas ouviam isso, desde quando era criança. E aconteceu um probleminha lá, que Jacó teve que trabalhar 14 anos para casar com ela. Aí eu imagino, olha irmãos, misericórdia, olha aqui. É meu pai preocupado, viu gente? Deixa eu só colocar aqui. Pronto. Então, pensa numa mulher que, por um lado, ela estava feliz demais, porque ela andava na rua, as pessoas diziam assim, ah lá, aquela lá é a mulher que o marido casou, que ficou 14 anos trabalhando por causa dela. Ela, né, a pessoa respeitava, falava, nossa, o marido dela trabalhou 14 anos. Mas Raquel era estéril, ela não poderia ter filhos. Teve um dia que ela chegou para o marido dela e falou, me dá filho, senão eu morro. Me dá filho, senão eu morro. Só que Deus atendeu o pedido dela e deu um filho para ela chamado José. Hoje, nos dias de hoje, todo mundo que chama José, o pessoal chama ele de Zé, né? Então era o Zé da Bíblia. E esse Zé, ele, antes dele nascer, ele já começou a mudar as coisas. Sabia disso? Antes dele nascer, ele começou a mudar as coisas. Eu aprendi isso com um pastor. Ele veio tirar a vergonha da mãe de não ter filho. Porque ela andava na rua e as pessoas falavam que aquela mulher é seca, ela não tem filho. E quando Deus deu José para ela, tirou aquela mulher da vergonha de ser seca. Então Deus já veio transformar, o José veio transformando a vida da mãe. E quando José nasceu, sabe o que seu pai fez? Falou assim, olha, ele estava nas terras de estrangeiros, do sogro dele, ele disse assim, agora há necessidade de eu voltar
para o meu lar, para a minha casa. Então José trouxe mudança para a vida do pai dele, porque ele queria que o filho dele crescesse na terra dos pais dele, naquele local ali, para ensinar as coisas de Deus para ele crescer em sabedoria aprendendo. Então ele trouxe essa mudança. Só que quando alguém chega para trazer mudança para a vida da gente, quando nós não queremos mudar, sabe o que a gente faz normalmente? A gente distancia dessa pessoa. Quando José veio e os irmãos dele não aceitavam ele, porque quando ele contava as coisas que Deus dava para ele, os irmãos não aceitavam. Os irmãos dele não aceitou a mudança, então algo tinha que acontecer ali. O que era? Eles tinham que tirar José do meio deles. Sabe, irmãos, às vezes tem pessoas na vida da gente que Deus quer usar para mudar tanta coisa. E às vezes a gente simplesmente quer afastar aquelas pessoas de perto da gente, porque você se sente afrontado. Mas às vezes as mudanças causam isso, afronte. Sabia? A gente é confrontado. E às vezes a gente se irrita. Por quê? Porque o leão da nossa alma tem sido maior do que o leão do nosso espírito. Sabe o que eles fizeram com José? Eles venderam José, os irmãos dele, os próprios irmãos, porque eles não quiseram mudar. Isso acontece com a gente. Eu sou contadora já há alguns aninhos aí. E no meu escritório, no escritório de contabilidade que a gente trabalha ali, a gente trabalhava em 3 pessoas. Escuta o que eu estou te falando, a gente trabalhava em 3 pessoas. E houve, com o crescimento, né, houve a necessidade de contratar mais uma pessoa. E lá no escritório, essas 3 pessoas que trabalham, no caso 2 pessoas comigo, nós somos 3, nós somos muito amigas, nós andamos muito juntos. Porque nós compartilhamos das mesmas coisas do dia a dia, a gente anda muito junto, a gente cuida uma das outras. E aí, veio uma pessoa nova, agora que a gente contratou para nos auxiliar nos trabalhos. E essa pessoa chegou, eu imagino que ela já veio com as experiências de trabalho, aonde um quer sobressair em cima do outro. Um quer ser melhor que o outro. Um passa por cima do outro. E eu acho que ela veio com essa mentalidade. E quando chegou lá, nos primeiros dias foi ótimo. Foi tudo bem, tudo tranquilo. Mas aí as meninas começaram a reclamar comigo, porque eu faço outros tipos de serviço e eu quase não fico lá. Mas aí elas começaram a falar, G, elas me chamam de G. G, nós estamos vendo umas coisas muito estranhas acontecendo aqui. Nós não somos assim, o trabalho, nosso ambiente de trabalho sempre foi muito bom. E agora essa pessoa chegou e quer mudar tudo. E quer passar por cima de nós. Aí na hora eu fiquei pensando. Falei, é mesmo? Falou, está acontecendo isso. Só que eu aprendi que nessa vida, ou você é termômetro, ou você é termostato. O que é a diferença? O termômetro mede a temperatura e o termostato. Muda o ambiente aonde? O que você tem sido? Eu chego num lugar onde todo mundo está falando de todo mundo e eu começo a falar também. Eu chego num lugar onde todo mundo está fazendo coisa errada, eu começo a fazer também. Eu estou na escola onde ninguém fala de Deus, eu muito menos.
no meu trabalho. Alguns acho que trabalham, mas a maioria estuda, né? E você caladinho. Eu disse assim, é a Isa que trabalha comigo, falei, Isadora, vamos mudar isso daí. Porque às vezes ela vem com herança totalmente errada. Algo que ela adquiriu. Herança que eu falo, algo que ela adquiriu. Às vezes você fala assim, e eu entendo isso. Fala, Jeru, você não conhece meu pai. Você não conhece a minha mãe. Você não conhece como é que é a minha vida. Eu não fui criada assim. Eu não tenho isso como herança. E Deus olha e fala, se você me segue, se você crê em mim, eu sou a sua herança. Então a herança que você não tem dos seus pais, que o seu pai te ensinou, eu vou te dar. Sabe, Emily? Se nós não temos herança, por exemplo, eu não tenho herança paterna. Meu pai me criou a vida inteira distante dele. E isso, eu sinto em algumas áreas da minha vida isso. Mas o Senhor, o que o meu pai não me deu como herança, o Senhor me dá, através da palavra dele. E eu falei, nós vamos mudar essa situação. E eu orei. Falei, Deus, me dá uma direção. Como que nós vamos fazer aqui para continuar da mesma forma, uns ajudando os outros, com um ambiente de trabalho que a gente tem muito legal, de companheirismo, de cumplicidade. E Deus, como que nós vamos fazer isso? E Deus me falou, aproxima dela. E ela estava com um problema em casa. E eu cheguei, sentei com ela e nós começamos a conversar. E ela começou a se abrir o coração dela comigo. E eu comecei a falar coisas para ela que trouxe um impacto na vida dela. E ela disse, eu nunca tinha pensado nisso. Falei, comece a fazer isso, você vai ver as coisas mudar. E ela me enxergou como uma amiga, como uma pessoa que estava ali para ela. Ela mudou totalmente. Essa semana, gente, ela me ajudou tanto. Porque a gente tinha várias obrigações para fazer tributárias. Ela me ajudou tanto. Ela me ajudou tanto. Que eu chamei ela lá na minha sala. Comprei um presente para ela. E falei assim, estou te dando esse presente aqui, porque foi... Eu não queria que ela entendesse que fosse algo que eu fiz porque ela fez. Entendeu? Mas eu falei assim, esse presente é porque... Que dia que foi seu aniversário? Ela, foi o mês passado. Falei, pois é, está no aniversário atrasado. Abracei ela e ela ficou tão feliz. Tão feliz. E eu ganhei o coração dela. E nós continuamos da mesma forma. Trabalhando da mesma forma. Das duas, uma. Ou ela mudava, ou meu coração mudava. Mas não. Você é alguém que Deus quer usar para mudar. Eu quero ser essa pessoa. E José foi essa pessoa. Aonde ele for, ele caminhava, as coisas mudavam. Quando ele estava na casa de Potifar, a casa de Potifar foi mudada. Agora eu vou falar algo para você. Sabe o que ele foi fazer na casa de Potifar? Para ser empregado. Ele foi para ser escravo. Pensa, gente. Eu servindo a Deus, morando na casa dos meus pais, com os meus irmãos, eu fui vendido, fui para um lugar, numa terra estrangeira, e eu estou limpando o chão. Você entende isso? Muita coisa na sua vida você não vai entender. Mas você não precisa entender, você precisa de crer. Você precisa acreditar
que muito mais Ele tem para mim. Eu preciso, às vezes, é necessário passar por esse processo. José poderia falar assim: não, eu estou aqui limpando esse chão aqui, mas eu não vou limpar de qualquer jeito também. Estou triste, Deus, eu vou limpar de qualquer jeito. Vou fazer isso aqui de qualquer jeito. Você sabe por que ele foi parar na casa de Potifar para ser administrador da casa de Potifar? Porque ele estava fazendo o melhor dele. Quando Potifar olhou e falou: eu nunca vi esse piso tão limpo. Quem que foi que limpou esse piso? Traz lá agora a pessoa que limpou esse piso. É eu. Então agora você vai lá para minha casa, porque nunca ninguém tinha limpado esse piso como esse piso está limpo. Ele fez o melhor dele, gente. Por isso que ele passou pela outra fase, estava como administrador da casa de Potifar. Deus estava preparando ele lá, porque lá na frente você sabe quem que ele vai administrar, né? Mas não é aí que eu quero que você esteja. Porque aí você vai trabalhar a vida inteira para Potifar e não vai ser só isso. Empregado para Potifar. Mas eu tenho coisas maiores para você. Sabia? Eu tenho coisas maiores para você. Sabia? Sabia que Deus tem coisas maiores para você? E aí, a mulher doidona de Potifar deu em cima de José. Você já conhece a história. José foi condenado à prisão, ele ia ser condenado à morte, porque naquela época, se existisse isso, ele ia ser condenado à morte. Mas pois Deus tinha um plano para ele, Potifar achou duvidoso, porque conhecia a mulher que tinha, e José foi para a cadeia. Quando você está fazendo as coisas tudo certinho diante de Deus, quando você está fazendo as coisas tudo certinho diante de Deus e as coisas começam a dar errado, o que você faz? Você desiste? O que você faz? Você desiste? Deus, mas eu estou fazendo as coisas tudo certinho, a minha vida está isso aqui, meu Deus. Porque Deus está te levando a outro nível. Entenda isso. Não é para você desistir, é para você persistir em Deus. Ele estava na prisão. E aí? Não, o senhor está brincando comigo, Deus. O senhor está brincando comigo. Você está brincando comigo, eu não estou entendendo isso não. Mas é porque lá na prisão Deus tinha mudanças para fazer lá. E precisava de José. Em pouco tempo José era carcereiro lá, ele que tocava lá. Hoje chegou lá falando: agora eu vou tocar o terror aqui. Agora eu rebeliei, Jesus. Agora eles vão me conhecer aqui. Nós vamos fazer uma manifestação aqui dentro dessa cadeia que nós vamos quebrar tudo. Foi isso que ele fez? Ele persistiu, porque ele acreditava. E ele precisava estar ali. Para onde que ele foi depois disso? Deus levou ele lá para ser governador do Egito. Depois, lá no finalzinho da história, Deus honrando José com a família dele. E os irmãos deles já tinham mudado os corações. Porque com esse tempo que tinha acontecido, o coração deles foram mudado. E José viu isso, essa mudança. Como fazer a diferença nos dias de hoje? É caminhando com Ele. Para de ficar espelhando em pessoas que não querem nada com Deus. Você precisa de pessoas que te inspiram todos os dias a andar com Ele, fazendo a diferença. Você vai viver a vida inteira fazendo as suas vontades, para no final você descobrir que foi tudo vaidade e que isso não te preencheu. Ao contrário, deixou um vazio maior ainda. Quando você descobrir
quem você é em Cristo, toda a sua realidade vai mudar. Quem trabalha na obra do Senhor aqui? Levanta a mão. Trabalha na obra do Senhor. Vocês trabalham na obra do Senhor? Trabalham? Vou falar algo para vocês nessa manhã. Às vezes você diz assim: ai, tá pesado, tá difícil, tá cansado. A Bíblia me ensina que a obra de Deus, ela não acrescenta dor, mas ela enriquece. A partir do momento que você sentir um peso e você se sentir, sabe, desanimado, às vezes se você se sentir assim, afligido, sua alma, você para tudo. Porque se você muitas das vezes estiver se sentindo assim, às vezes fazemos mais as nossas obras que a obra dele, porque a obra dele fala que enriquece e não acrescenta dor. Porque eu sei que nós queremos impactar as vidas, mas o primeiro que precisa ser impactado é você. É você. Trabalho. Ele fala o quê? Eu vou fazer em você e através. Então, quem ele vai fazer primeiro? Quem ele vai fazer primeiro? Em mim. Ele vai fazer primeiro em você. Porque depois, quando ele fazer em você, vai fluir naturalmente. A obra de Deus não é peso, não é fardo, não é cansaço. Eu estou feliz de estar aqui. Eu tenho 16 anos que eu ministro louvor na igreja. E hoje é como se fosse a primeira vez para mim. Porque eu me sinto alegre. As pessoas às vezes me chegam em mim e falam: Jerusa, mas tem vezes que você não desanima. Não, você está lá na frente pelejando e adorando, e as pessoas estão sentadas. Eu falei: não estou adorando para as pessoas, eu estou adorando para Ele. Você não fica desanimado. Eu não estou fazendo para as pessoas, eu estou fazendo para Ele. A minha adoração não é para as pessoas, a minha adoração é para Ele. Eu parei de querer mudar as pessoas que estão à minha volta, no sentido de eu querer mudar. Eu sou a mudança. Para de tentar mudar. Ai, meu pai precisa mudar, minha mãe precisa mudar, meu irmão precisa mudar. Para! É nós que precisamos mudar. Porque Deus quer fazer em mim, através de mim. Eu já estou terminando, encerrando. Deus quer fazer em mim e através de mim. A mudança é eu. Você entendeu? Se eu ficasse ali pelejando para minha amiga, para minha colega de trabalho mudar, eu estaria frustrada. Mas não, eu sou a mudança. Eu tenho que ser a mudança. As pessoas têm que ver eu, é eu. Não é o outro, é eu. Eu sou a mudança. Quando você continuar se fazendo de vítima, a vida inteira você vai ser refém. Para de se fazer de vítima. Se José fosse se fazer de vítima: ah, Senhor, coitadinho de mim. Fui vendido, fui jogado no buraco, meus irmãos me maltratou. Eu estou aqui nessa situação. Se ele tivesse feito de vítima, ele não se fez de vítima. Ele foi para Deus e o adorou. E creu. E creu. Você é a mudança. Você vai se frustrar. Se você quiser que o outro mude, você vai se frustrar. Mas se você disser: eu sou a mudança, e a sua expectativa vai ser em Cristo, e você vai abrir a tua vida e vai falar: Senhor, muda-me, eu preciso ser mudado. Eu preciso ser mudado. Amém? É isso que eu peço ao Senhor para queimar nesses últimos dias. Porque quando andamos no propósito de Deus, todos que
Se você é um agente de mudança, se você está andando no propósito de Deus, todas as pessoas que estão do seu lado vão dizer: cara, você me mudou. Com palavras, não, você me mudou com atitudes. Ame as pessoas. Seja tardio em julgar e ama as pessoas. Ama. Jerusa, mas elas não merecem ser amadas. Mas Deus me amou sem eu merecer. Deus me amou sem eu merecer. E eu ame as pessoas. E você vai ver o que Deus vai fazer em você. Se coloque de pé. Aleluia. Para encerrar, 2 Coríntios 9:10. Deus dá pão para os que comem e semente para os que semeiam. Se você quer só o pão, você vai comer a vida inteira o pão. Mas se você deseja ser um semeador, você vai semear e vai dar para as pessoas o que de comer. Agora eu falo, você quer o pão ou você quer a semente? Você quer o pão ou você quer a semente? Ele dá o pão para os que comem e semente para os que semeiam. Através de você, você tem a semente. E através de você, muitos outros vão se alimentar. Porque você tem a semente. Eu estou ministrando para jovens aqui que não quer só o pão, mas quer a semente. Para semear e expandir o reino para você. O Senhor te chama nessa manhã. Ouve.